Bom dia! Tem alguém por aí já? Fazendo aqui os testes de áudio, de imagem. Legal! Muito bem-vindos para a nossa live. Daqui a pouquinho a nossa convidada vai entrar para bater um papinho com a gente. Oi, Israel, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Denise já está aqui com a gente. Deixa eu só adicioná-la aqui. Daqui a pouquinho ela já entra online. Oi, pessoal. Oi, Dani. É um prazer estar Olá, aqui de novo. Oi, Denise. Bom dia, tudo bem? bom dia, Marcela, tudo bem? Tudo bom? Estamos aqui nesse mega feriado hoje. Bora trabalhar, né? Pois é. Você sabe que eu Tá, descobri, Denise? Eu você tá me trouxe... ouvindo bem? Tá tudo normal? Tá me ouvindo bem? Estou te vendo bem. Você também? Tranquilo. Legal. Eu... Deixa eu só fazer um negócio. Marcela, só um minuto. Dani tá te dando oi, a Tati tá te dando oi, a galera tá toda aí já. Acho que a Denise está fazendo algum ajuste. A gente estava É que eu falando... tinha que colocar o não perturbando o celular para não entrar a mensagem. Ah, Desculpa. legal. Aliás, acho que eu vou pôr o meu no mudo também. Pronto. Tava falando, né? Eu vim de Jacareí, eu tô fazendo uns bate-voltas que eu tô com a família no... E eu esqueci todos os meus óculos lá ontem. Só me dei conta quando eu cheguei aqui. Aí peguei esse aqui, que é aquele step de farmácia que a gente compra em viagem. Mas olha que o bichinho Sei. dá de reflexo. Falei, eu não vou enxergar nada nessa live hoje. Pois é, eu fico tirando e colocando o meu porque também dá reflexo. Mas eu falei, bom, melhor eu enxergar e dar reflexo e bora de óculos vermelho hoje. Bom, gente, vamos entrar aqui no nosso papo porque o Instagram é cruel e derruba a gente. Aqui ligou o cronômetro, né? A nossa live vai andando. Eu também. Hoje, Mas, o Grupo YMK, eu sou Marcela Carvalhal, para quem não me conhece, sou CEO do grupo, e a gente resolveu trazer para vocês a Denise Maia, para a gente bater um papo. A Denise é amiga minha e do Daniel Magalhães, que é meu sócio aí de bastante tempo de caminhada já. E a Denise fez uma trajetória, uma caminhada de especialista em LinkedIn. Quando essa ferramenta ainda era pouco conhecida aqui no Brasil, ela vai contar a história dela, como é que ela descobriu tudo isso. E hoje a gente chama ela de embaixadora do LinkedIn. E por que a gente resolveu trazer esse tema hoje aqui? Principalmente para o pessoal do mercado imobiliário, mas não exclusivamente, a gente tem pessoas de outros mercados aqui com a gente assistindo, porque o social selling, que é uma coisa tão moderna, a Denise vai explicar para a gente daqui a pouco, é uma ferramenta de trabalho super necessária hoje em dia, pouca gente conhece, ainda pouca gente usa o real potencial do LinkedIn e entende o que é uma rede corporativa, né, Denise? Acho que a gente vai falar um pouquinho dessas diferenças também. exatamente. Eu no mercado imobiliário aí, nos últimos 20 anos, acompanhei esse mercado com profundas transformações, né? Então, assim, desde o Código de Defesa do Consumidor, que obrigou as empresas a ter áreas de relacionamento e se tornarem mais capacitadas para atender os clientes, uma mudança de estrutura financeira, depois daquele case da Incol, então as empresas passaram a ter SPE, alienação fiduciária, uma série de instrumentos de regulação desse mercado que mudou. Depois, a própria atuação das incorporadoras, né? Eu brinco que quando entrei no mercado imobiliário, só tinha engenheiro, nada contra os engenheiros, mas assim, o cara do financeiro era engenheiro, o cara da obra era engenheiro, o cara do marketing era engenheiro, o cara da comunicação era engenheiro. Então, assim, o marketing também foi ganhando espaço, né? E outras áreas, né? O próprio RH, não vou dizer que tinha engenheiro, mas hoje muito mais valorizado dentro das empresas. E nos últimos, acho que dá para falar nos últimos 5 anos, mais ou menos, as áreas de venda estão com outra demanda. O profissional comercial passou por uma transformação e as empresas vêm tentando fazer esse trabalho, né? Hoje, o profissional comercial do mercado imobiliário, ele depara com um cliente, de todos os mercados, né, gente? Um cliente muito mais preparado, muito mais informado. Ele já deu uma olhada no mercado, ele já sabe o que tem de produto da concorrência, o que o mercado está oferecendo.
Então, assim, o que a gente fala muito lá na empresa para os nossos profissionais e para os nossos parceiros, que assim, esse trabalho de empreender si mesmo, né? Que o vendedor é um empreendedor diário, que ele está empreendendo a carreira dele, a carteira dele, os relacionamentos dele. Então, assim, networking, LinkedIn, empreender, social selling, são ferramentas que precisam começar a fazer parte do habitué do profissional imobiliário, né? O mercado imobiliário Verdade. é uma coisa mais pesada, mais tradicional, é sempre um mercado mais lento, mas agora chegou a hora. E eu acho que essa pandemia, falando da bendita, né, acelerou tudo isso. Então as pessoas estão em casa e os clientes estão em casa também. Você precisa atingir. Elas foram forçadas a ficarem digitais. Sim, 100% digitais. a YMK é nativa digital. Você sabe disso, sabe da nossa caminhada, né? Então a gente trabalha com atendimento online. A gente não acredita em ficar esperando o cliente sentado num plantão ou num evento. A gente acha que as coisas têm que acontecer de forma mais proativa e mais dinâmica. E por todo esse preâmbulo aí, é por isso que você está aqui hoje para bater esse papo com a gente, né? Denise Maia é especialista em social selling, para quem está chegando agora, e ela vai hoje bater um papo para a gente explicar um pouco esse universo do social selling, do LinkedIn e como isso pode ajudar você, pessoalmente, o seu marketing pessoal, o seu networking, o seu relacionamento e muito mais que isso, como você pode fazer negócios no LinkedIn. A Denise hoje aqui vai dar, se eu conheço, ela vai dar um menu degustação, mas a Denise também oferece cursos individuais, cursos em grupos nas empresas. Então, assim, se você gostar do pouquinho que ela vai falar aqui, que a gente sempre fica com vontade de quero mais. Uma Depois hora passa voando, né? Uma Denise, hora passa voando. eu Uma hora até passa comentei a voando. minha filha, que já esteve falando com você, que essa moçadinha aí dos 19 e 20 estão bem nessa fase de montar perfil e entrar para a Verdade. vida profissional. Então, eles estão super conectados. O filho do Dani já tem perfil no LinkedIn, né? O Guga fez um perfil bem caprichado. Verdade. Então, deve ter uma moçadinha mais nova aí assistindo a gente também para entrar nesse universo aí da ferramenta do LinkedIn. Mas agora eu vou deixar você falar, Denise. Conta pra gente um pouquinho Legal, da tua Marcelo. trajetória e como você chegou até aí. Legal. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Um prazer estar falando com vocês. Conheço o trabalho de vocês, sei da qualidade do trabalho, né, de vocês, então é um prazer para mim, uma honra estar aqui podendo dividir com vocês. Então, a minha trajetória, eu não comecei exatamente na área de marketing, embora sempre tenha trabalhado com apoio a marketing, algumas vezes até como gerente de marketing, mas minha trajetória é no mercado de tecnologia, né? Trabalhei em empresas que, como você disse, que era empresa de a HP, por exemplo, a gente sempre falava que era empresa de engenheiros, né? Mas isso, claro, foi transformando. Eu trabalhei muitos anos na IBM também. E há 6 anos que eu descobri esse nicho, que é incrível, que é o LinkedIn. Era uma ferramenta totalmente desconhecida, embora a rede tenha 17 anos, né? Uma das redes mais antigas que tem. E é a maior rede social profissional do mundo. O LinkedIn tem 690 milhões de usuários. O Brasil é o quarto país no mundo em número de usuários, né? Nós somos sociáveis, a gente gosta de rede social. E por causa do tamanho do LinkedIn, do Brasil, né, para o LinkedIn, nós somos muito importantes para a empresa LinkedIn, né, para a Isso é um ponto plataforma. especial aqui para gente, né? Pra você ter uma ideia, o LinkedIn lançou, mês passado, os Stories. E só o Brasil que tem, por enquanto. O Brasil está testando a ferramenta, né? Nós fomos escolhidos para Vamos fazer testar. stories no LinkedIn. Nem os Estados Unidos têm ainda, né? E o motivo dos stories é exatamente o que você falou, tornar a rede mais leve e atrativa para os jovens, né? Mas aí, voltando a falar da minha trajetória, eu comecei apoiando em pessoas e aí eu fui entendendo que o LinkedIn, ele é muito mais do que uma base para carreira, né? Do que um portal de vagas, né? E a riqueza da plataforma está na quantidade de dados que você tem sobre os usuários. Então, assim como recrutadores buscam candidatos, candidatos buscam vaga, você pode buscar qualquer coisa, né? E às vezes Então, acabou ficando um pouquinho com esse estigma de ser só uma ferramenta de RH, né? E é muito mais que isso, exatamente, né? Então eu direcionei meu trabalho para empresas. Como é que eu podia apoiar empresas? Assim, logo no início do meu trabalho, em 2015, um amigo me chamou e falou: olha, eu contratei uma equipe aqui e eu acho que o LinkedIn pode ajudá-los. E isso para mim era totalmente novo, né? Aí eu comecei a direcionar meu trabalho
Mais tarde, se fortaleceu o conceito de social selling quando o LinkedIn criou uma ferramenta especial chamada Sales Navigator. Né? O Sales Navigator, para quem pensa que o LinkedIn não é uma ferramenta de vendas, saiba que o LinkedIn criou uma área, uma divisão mundial e uma ferramenta exclusivamente para prospecção de clientes. Né? Então, é sim uma ferramenta de negócio. Oi? Você vai falar um pouquinho para a gente depois do Vou Sales falar. Tá. Vou falar um pouquinho também. Então, assim, eu falo dos 4 pilares sempre. Todo o meu trabalho eu sempre falo isso. Para você ter sucesso na rede. Posicionamento, prospecção, proximidade e presença. Eu falo que são os 4 P's. Repete aí. Né? Posicionamento, prospecção, proximidade e presença. Legal. Vou falar de cada um desses itens, porque acho que aplica bem ao mercado imobiliário também. Eu acho que se aplica a qualquer um que queira atuar no LinkedIn para usar bem a ferramenta e ter sucesso, não simplesmente ser mais um usuário. Primeiro P é o posicionamento. O seu perfil tem que ser muito mais do que o seu cartão de visitas ou do seu currículo. Ele tem que principalmente gerar credibilidade. Porque na hora que você conecta alguém que você não conhece, seja você quem for, seja você um corretor de imóveis, qualquer pessoa, provavelmente a pessoa, se ela tem um pouquinho de critério para aceitar quem ela não conhece, ela vai olhar o perfil. Se ela olha o perfil e não entende quem você é, não entende claramente o que você faz, ou você não tem uma foto, ou você não tem dados a seu respeito, você vai perder a conexão e talvez nem saiba disso. Talvez você esteja... dizer que o principal do posicionamento são aquela frase que a gente escolhe ali para falar quem somos, o que queremos e o que fazemos. Isso. Eu aprendi, né, até tem uma top voice que fala isso, que é a Laís, que essa frase tem que responder 3 perguntas. O que você faz, para quem você faz e o que as pessoas ganham de te contratar. O que você faz? Eu sou especialista em social selling. Para quem eu faço? Para empresas e profissionais. Então, a frase do meu perfil é: ajudo empresas e profissionais a potencializar suas vendas através do LinkedIn. Ou a gerar leads qualificados através do LinkedIn. Tem que dar o recado naquela frase ali. Exatamente. O que as pessoas ganham me contratar? Aprendem a gerar leads qualificados através do LinkedIn. Então, é bem claro. Né? Então, cada um tem que pensar, responder essas 3 fases no seu título. Mas, mais que isso, o seu perfil ele tem que ser preenchido, bem preenchido. Você tem que contar um pouco da tua trajetória, mais uma vez, para gerar credibilidade. Tá? Esse é o primeiro P. O segundo P, que eu chamo de prospecção, nada mais é que você criar a sua rede direcionada para o seu objetivo. A gente está num momento muito difícil de fazer prospecção. Né? Eu escuto isso o tempo todo. O LinkedIn lançou agora as enquetes. Uma coisa bem legal. Como tem no Facebook, né? Você faz perguntas. E aí eu comecei a usar, semana passada eu acho que eles lançaram. E aí a segunda pergunta que eu fiz, a primeira eu falei sobre Sales Navigator, a segunda foi qual é a maior dificuldade sua hoje em prospecção? E aí eu perguntei sobre a dificuldade de trabalhar remoto, a produtividade, a falta de comunicação com os líderes e a prospecção de cliente. 70% respondeu que é prospecção de cliente. A dificuldade hoje é a prospecção. 130 pessoas responderam a enquete. Né, Denise? Aliás, assim, né? Quem quer comprar, quem quer vender, quem quer fazer negócio, contratar, quem quer falar de business, seja em que linha for, tá no LinkedIn, né? Exatamente. Exatamente. Então, assim, você está na frente de um computador e muitas vezes você não sabe por onde começar, porque, assim, a ligação telefônica há muito tempo, principalmente hoje, é o que a gente chama de cold call, né, a chamada fria, ela não é eficiente. Estatísticas mostram que 97% das ligações frias, elas não são eficientes. 90% dos decisores não atendem chamada fria. E são estatísticas comprovadas, pesquisas feitas, né? E outra coisa que você falou muito importante no início é sobre a mudança na jornada de compra do cliente. Hoje, quando o cliente chega até você, ele já percorreu grande parte, talvez 60%, 70% desse caminho, que a gente chama de jornada de compra, sozinho. Sim. Já está informado, pesquisou, já referência. Exatamente. 78% olha nas redes sociais antes de comprar. E olha, rede social como um todo. Quando você se o seu perfil está bem preenchido no LinkedIn, e você dá um Google no teu nome, a primeira coisa que aparece é o LinkedIn. Então, querendo ou não, você está sendo procurado. Né? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é não agir só passivamente, também prospectar. Né? Não esperar só que as pessoas.
Porque quando você entra na jornada de compra no início, você tem mais chance de fechar. Né? Então, se você chegou no cliente, quando ele ainda está começando a pesquisar e tal, se ele está propenso a comprar, e você chegou no início da sua jornada, você tem mais chance de fechar. E aí, quando eu voltando a falar de prospecção, o que eu acho nesse momento, Marcela, que é importante, é você se preocupar em criar a rede. Então, se você não está conseguindo sucesso na sua prospecção, pense em mapear quem é o seu potencial cliente. Ah, então meu potencial cliente são CEOs de empresa do segmento químico, farmacêutico. LinkedIn tem buscas de uma conta básica por filtros que você pode segmentar por empresa. Você pode listar uma... É um grande diferencial do LinkedIn a qualidade dos filtros, né? Exatamente. Se você Como o souber Sales montar, Navigator, você consegue montar um grupo bacana. Como o Sales Navigator, você consegue ir além. Ele abre muitos filtros de pesquisa. Ele vai a tamanho de empresa. E ele tem várias outras funcionalidades que não dá tempo da gente falar aqui. Mas com a conta básica, os filtros, principalmente de cargo, de localidade e de empresa, você pode prospectar empresas no mundo inteiro. Eu já fiz prospecção, já ajudei, né, dei consultoria para uma empresa que estava prospectando startups em Portugal. Eu já ajudei uma empresa a achar um consultor para uma área ambiental de renovação, recursos renováveis, em Guiné-Bissau. E a gente achou. É incrível, então, é sem limites. É sem limites, né? Porque a base tem 690 milhões de usuários. Né? Você pega, a Europa é muito. 690 milhões de usuários. Não, no mundo. Brasil, 43. 43 milhões. Milhões. É gente. Que é muita gente. Fala sério, é muita gente. Eu quero enfatizar esse número porque galera que é do comercial aí, todo mundo que é ativo, economicamente ativo, está no LinkedIn. Né? E está sempre aquilo que eu falei, essa galera dos 20 agora, que vai se profissionalizar, está entrando. Exatamente. Tá tendo uns tchauzinhos familiares aqui. Não, eu tenho dado aula, Marcela, eu dei uma aula, uma amiga que é professora da Uninove me convidou para dar uma aula, fiquei uma semana inteira à noite dando aula de LinkedIn, e eu vejo assim que esse pessoal, ele mudou o olhar que eles tinham para o LinkedIn. Eles viam o LinkedIn como uma rede de velho, uma rede chata. Hoje não, eles percebem que ali é uma oportunidade de informação, né? Você tem os influenciadores. Uma específica, né? Até se você quiser antecipar, eu sei que a gente vai falar um pouquinho disso, das diferenças das redes e o que dá para você abordar no LinkedIn e o que não dá para você abordar, né? O Google entrou, ele tem perfil no LinkedIn. Tem, super bem feitinho esse perfil aí. E foi chamado para várias, conseguiu fazer entrevistas através do perfil dele. Dá depoimento aí, Guga. Conta pra gente como é que foi o LinkedIn. Gente, para quem chegou agora, eu tô batendo um papo com a Denise Maia, que é especialista em social selling em LinkedIn, e ela está dando aqui uma degustação de várias dicas para a gente do potencial do LinkedIn, do que pode ser feito lá dentro, de como essa ferramenta pode ser utilizada não só para procurar oportunidade de trabalho, mas para procurar os seus clientes, para fazer negócio, para estabelecer relacionamento, às vezes parcerias B2B, não necessariamente achar um cliente de compra e venda, mas assim, para ampliar os relacionamentos da sua empresa. A Denise hoje está dando uma degustação, mas ela oferece cursos individuais e também cursos em grupo, tá? Então, presta atenção aí que ela está dando um monte de dica bacana para bombar o LinkedIn de todo mundo. Então, falando novamente na prospecção, né? Então, as pessoas têm que primeiro saber o objetivo delas na hora de prospectar. Uhum. Né? Eu percebo muito isso também. As pessoas começam a olhar o LinkedIn, olhar lá as sugestões do algoritmo de pessoas que elas podem se conectar, e vai conectando sem muita estratégia. Uhum. Né? Então, primeiro assim, quem é meu público-alvo? Meu público-alvo são corretores de imóveis. Então, eu vou prospectar essas pessoas. Né? Então, eu tenho que ter criar um processo de vendas, falando para quem usa o LinkedIn para negócio. Né? Esse é o conceito do social selling. O social selling nada mais é que você entender, conectar e se relacionar. E nutrir perspectivas de vendas. Então, é você criar relacionamentos. Não é conectar para vender. É conectar para iniciar um relacionamento que vai gerenciar a venda. Que pode gerar uma venda. Sim. Então, o terceiro P é a proximidade. O que é proximidade? Então, para quem entrou agora, eu falei dos 4 P's. Posicionamento, prospecção e proximidade e presença. A proximidade não é você pedir conexão
e depois mandar uma mensagem para vender alguma coisa para essa pessoa. Isso Que, aliás, afasta. é chato, né? É chato, afasta. Se ele coloca essa mensagem de venda no pedido de conexão, então, esquece. A maioria não vai aceitar. As pessoas se incomodam quando ela recebe conexão dizendo: olha, eu sou fulano de tal, trabalho na empresa tal, aqui está o link do meu site, eu quero saber se você tem interesse em comprar isso e isso. LinkedIn não é para isso. É muito chato. Eu já cancelei conexão que eu tinha aceitado porque teve essa Eu atitude também. agradável. Um dos motivos que me faz, bom você falar isso, um dos motivos que me faz deixar de ter conexão com alguém é quando eu percebo que ele me conectou e começa uma sequência de mensagens robotizadas de: olha o meu artigo, olha isso aqui, eu vou lá e removo, acabou, excluo a conversa, acabou. Quero agregar no meu LinkedIn, né? Quero troca, eventualmente negócios também. Também exatamente. Então a proximidade ela é muito importante. Então você tem que criar o seu próprio discurso, que ele é personalizado. E você tem muitos dados no perfil para criar esse discurso. Então, olhar o perfil antes e descobrir quem é aquela pessoa, olhar as atividades dela, você percebe o comportamento de compra dela. Então, a pessoa foi lá, divulgou um artigo, você percebe que ela gosta daquele assunto, então você descobre um assunto que você pode iniciar uma conversa. Então, falou: eu vi que você se interessa muito por mindfulness. E eu acho também bacana, e eu, genuinamente, claro, não é forçado, né? Não é inventar que gosta de. Eu também sigo essa pessoa aqui que fala sobre isso, eu uso esse aplicativo de mindfulness. Você abrir um relacionamento. A partir daí, entra o quarto P, a presença. O seu conteúdo vai atrair essa rede ou não. Então, o que você compartilha também fala muito sobre você. Se você quer se o seu mercado, né, o mercado imobiliário, mercado de seguro, seja qual for o seu mercado, você tem que se mostrar como um influenciador nesse mercado. Você tem que mostrar conteúdo falando não é vendendo, não é mostrando o que você está vendendo, não é propaganda. A venda, o institucional, você faz na página da sua empresa. E é importante criar uma página para a empresa, mesmo que você trabalhe sozinho, seja uma empresa pequena, isso é de graça, você pode criar uma página. Porque... né? Exatamente, porque é ali que você vai direcionar o conteúdo, você vai contratar uma agência para impulsionar esse conteúdo, enfim. No seu perfil pessoal, você tem que divulgar informações, notícias sobre o mercado. Saiu uma notícia super bacana aqui com uma pesquisa sobre o meu mercado. A McKinsey fez uma pesquisa super bacana agora sobre o comportamento do consumo pós-Covid-19. E aí você pega aquela matéria, pega alguma coisa de destaque e compartilha. Você está unindo a rede de informação, né? O LinkedIn lançou agora os Top Voices de Saúde. Ele elegeu 12 pessoas, muito bacana, que estão gerando conteúdo muito bacana para a pandemia, para o coronavírus. Aí eu peguei e fiz um post. Peguei o post do LinkedIn, fiz um post, marquei as pessoas. Puxa, as pessoas que foram marcadas agradecendo e falaram: eu estou super surpresa de ter sido escolhido, honrado, que era enfermeira, as pessoas de fora de São Paulo e tal. Então, isso aí, o que eu ganho com isso? Eu que estou falando sobre social selling, divulgar Top Voice de saúde. Eu estou informando a rede, eu estou criando relacionamento com a rede. Eu estou mostrando que eu não sou uma pessoa que está ali só divulgando frases motivacionais. Eu não julgo quem faz isso, mas você está perdendo tempo com eles. Só um pouquinho, né? Eu também não perco tempo com essa galera. Tem Exatamente. rede social para isso, né? Isso me incomoda bastante, que é você saber qual é o perfil do conteúdo e da mensagem que você coloca em cada rede social. Né? Exatamente. Eu só não os stories. É aqueles de corrente, sabe? Se você quer uma planilha de Excel, coloque seu nome aqui. Claro que essa pessoa está querendo mailing, não coloque o nome. Outra coisa, se você não concorda com um post, por exemplo, post de política, eu acho que não cabe, mas tem gente que faz. Então você viu lá, fala: não concordo com isso. Começa a fazer comentário, discutir, você está dando força para esse post. Sim. Quanto mais comentário você faz, no orgânico, ele vai voltando para o... Então, assim, você está promovendo um conteúdo que você não concorda? Eu percebi até nessas 2 últimas semanas, a gente está vivendo um momento político assim, né, todo especial, e que algumas pessoas com foco bastante business acabaram entrando numas de se posicionar e discutir. Eu também não curti. Isso é um perigo. Isso é um perigo. E você vai acabar promovendo. Os stories, eles foram criados para dar um tom mais leve. Então, claro,
esse tipo de comportamento totalmente condenável, mas falando sobre a questão do seu dia a dia e tal, nos stories até cabe um pouco. Oi? O que é legal postar? Nos stories eu tenho postado, né? Cada um age de uma forma, né? Eu dou dicas de livro, né? Que eu achei interessante. Eu conto alguma coisa que está acontecendo naquele momento. Então, eu estou gravando um curso online. Aí, na hora que eu estou gravando, né? Eu tô fazendo um curso online com a Fernanda Nascimento, que eu vi que ela entrou aqui, minha parceira de negócios. Quando a gente está gravando, eu vou lá e tiro uma foto e falo gravação e tal. Você vai dando um pequeno teaser, né? Uma dica, falando, ó, vai ter um curso online. Um trabalho, né? Uma estratégia, alguma coisa Exatamente. assim. Um evento que você foi, agora os nossos eventos são todos online, né? Mas esse Exatamente. coisa é legal para o Stories do LinkedIn, né? Sim, volto a falar, o mais importante é o objetivo. É por que eu estou no LinkedIn. Né? Por que eu estou no Instagram? Por que eu estou no LinkedIn? Né? Qual é o meu objetivo na rede social? Então, se o meu objetivo é gerar negócio, eu tenho que focar minha atuação para isso. Como que você faz assim, uma dica para as pessoas se diferenciarem? Então, dica para diferenciar. Eu acho que é muito relacionado ao conteúdo. Eu acho que você se diferencia, claro, sempre lembrando dos outros passos, né? Primeiro, antes de você começar a compartilhar conteúdo, começa a criar sua rede, né? Então, para se diferenciar, o teu conteúdo tem que ser diferenciado. Você não pode ser mais um. Tá todo mundo falando sobre pandemia, tá todo mundo falando sobre Covid-19. Claro, as pessoas, né, tão ansiosas com esse assunto, é totalmente natural. Mas será que você não está chovendo no molhado? Será que não tem muita gente? O que você ganha com home office? Há 60 dias que as pessoas estão falando sobre isso. Pula a página, já sabemos o que é o home office, já sabemos. Então, tenta se diferenciar criando conteúdo de valor, né? O Daniel perguntou aqui se é possível fazer live no LinkedIn. O que acontece com o meu som tá ruim? Tá ruim o meu som? Tá um pouquinho baixo, mas eu tô te ouvindo. Então, vou mudar aqui o aparelhinho de lugar, que talvez seja isso. Vamos ver. Melhorou o som? É um pouquinho melhor. Legal. Então, em relação à live no LinkedIn. O LinkedIn liberou as lives para algumas pessoas há um tempo atrás, tá? Eu não sei exatamente por quê, não posso dizer qual é a estratégia. Ele não liberou ainda para todos os usuários. Eu acho que questões técnicas, mas você pode se candidatar para ter uma live. Tem um formulário que você preenche. Eu não lembro o link aqui agora. Se alguém quiser, me pede no direct. E eu mando o formulário. Então, você se candidata para ter a live, tanto seu, pessoal, como da sua empresa. Tá? Mas não está disponível ainda para todos os usuários, não tem previsão de que você vai estar. Inclusive, quando você preenche os formulários, eles dizem, olha, você está se candidatando, mas a gente não tem previsão para isso. É a única coisa que eu sei dizer sobre o live. Se eu conheço o Daniel, ele já está se candidatando. Ele está agora, ele tá agora lá no Google, formulário. A gente conhece a figura, exatamente. E sobre os anúncios, o que você acha? Então, a questão de anúncio é o seguinte, os anúncios são feitos só, hoje uma pessoa perguntou isso, as pessoas têm muito essa dúvida, se ela pode promover um conteúdo pelo perfil pessoal. Não pode. Né? Assim como no Instagram, se você quiser promover, você tem que transformar o teu perfil em comercial. Né? Então, no LinkedIn, você tem a página. Na página é que você promove conteúdo. A grande vantagem, as pessoas têm um mito que assim, patrocinar conteúdo no LinkedIn é caro. Deixa eu só reforçar o que você falou. A parte da empresa no LinkedIn é chamada página. Página, LinkedIn Page. E quando é individual, é o seu perfil, para fazer anúncio somente na página, com essa carinha mais institucional. Exatamente. Perfil pessoal, você tem conexões. Com essas conexões você fala através de mensagens, seleciona a sua conexão de primeiro grau. E você tem seguidores. Tá? Na página você só tem seguidores. E você nem tem como saber quem são esses seguidores. Através do Sales Navigator até dá para fazer, mas no seu perfil, na sua página comum, seus recursos básicos, você não tem. Então, você promove esse conteúdo para atrair mais seguidores, para qualquer coisa que vocês também são da área de marketing, vocês sabem, qualquer coisa que você queira impulsionar, promover. Né? Aí existe um mito que, assim, patrocinar conteúdo no LinkedIn é caro. O que é caro, o que é barato? Depende do seu retorno.
Patrocinar, Resultado, essa né? semana, semana eu Barato patrocinei sem conteúdo. resultado é caro. Essa semana eu patrocinei meu conteúdo, comecei a testar o Instagram. Retorno é absurdo em números. Conversão, zero. Por quê? A segmentação. Eu não consigo ir para o meu público, eu consigo muito pouco, é claro, tem pessoas que eu acho que são mais especializadas que eu em Instagram, talvez tenham um resultado melhor que eu. Né? Então, no LinkedIn, você tem uma segmentação maior. Então, porque as pessoas têm mais dados lá dentro. Então, eu tenho mais dados através do meu potencial do cliente que eu tenho em outras redes. Então, o nível de conversão ele é muito mais alto. Só que o seu investimento é mais alto também. Para patrocinar um conteúdo, você tem que ir na página da empresa e tem lá ferramentas administrativas para promover anúncios. Você vai criar uma conta de anúncio e depois é o passo a passo até você gerar um conteúdo que não é muito diferente das outras redes. Né? Então, vale a pena? Eu acho que vale. Se você tiver uma estratégia, se você já estiver gerando conteúdo na sua página, né? Tudo isso. Eu acho que o investimento compensa. Eu vejo resultado com meus clientes e também já vi resultado no meu próprio negócio. Legal. Essa resposta foi para a Cláudia. A Cláudia trabalha com moda, com coloração pessoal, então ela usa muito as ferramentas digitais. O Dani está provocando aqui um pouquinho a questão do Ele tem Insta no razão. imobiliário. Eu concordo com ele. Eu acho que depende. Aí que entra o papel, né, da agência de marketing, do seu consultor, de fazer um mapeamento, descobrir um planejamento, descobrir qual é a rede que está o seu potencial cliente. Que Eu já acho tem. que o mercado imobiliário, e o Daniel é um especialista nisso, né, então ele sabe disso, o teu potencial cliente está lá e dá muito resultado. Mas quando você vai para um outro tipo de segmento, talvez não seja o mercado ideal. Acho que no B2B, né, na empresa vendendo para empresa, eu acho que o LinkedIn dá um resultado maior. Legal. Só para a gente voltar aqui, a gente estava nos 4Ps, né? Ainda falta um, Então, né? eu falei da presença, que é você gerar conteúdo relevante e se diferenciar através de conteúdo. Falar com o teu público e atrair teu público através de um conteúdo relevante. Dá uma É recapituladinha aí nos 4 para quem entrou agora, para memorizar. posicionamento, seu perfil tem que ser atrativo, completo e gerar credibilidade. Prospecção, você tem que criar uma rede direcionada para o seu objetivo. Então, depois que você define seu objetivo, a sua rede vai ser o seu grande valor. O seu grande valor no LinkedIn é a sua rede. Então, se você não tem uma rede qualificada, o seu conteúdo não vai para um público qualificado. Né? Quem falar para todo mundo não fala para ninguém. Então não adianta você pode pegar pessoas ali que têm uma quantidade enorme de seguidores, você olha o conteúdo dele, não tem Tem de engajamento. tudo, fala de vassoura E se até. tem muito engajamento, você olha a qualidade dos likes, tem de tudo, né? Então, quando eu olho a qualidade do engajamento meu, talvez não tenha o mesmo número de milhões de views como tem de um influencer, de um top voice. Mas eu olho lá cada like e falo, essa pessoa é meu potencial Tem cliente, essa pessoa qualidade. é. Sim, sim. Exatamente. Eu acho que a gente está vivendo esse desafio, né? Muito. A gente, às vezes, olhando, conversando com a galera do marketing, da agência, essa perseguição absurda pela quantidade e não pela qualidade. É um pouquinho de um Exatamente. paradigma social que a gente está vivendo, né? Então, O mesmo quando a Israel, gente o está Isra- aqui o Israel, fazendo as nossas apresentações, as nossas reuniões, é muito mais interessante ter um público de qualidade do outro lado, que a gente sabe que, no caso, hoje a gente está querendo dar dicas, né? Primeiro para a nossa exatamente. equipe, para os nossos parceiros, e aí, como é live, dá para abrir para todo mundo. Quem quiser entrar. Então, absorver um conteúdo de qualidade, né? E não simplesmente ter um monte de É. likes, né? O Israel comentou aqui, ó, já tentamos entrar no LinkedIn, mas os valores nos assustaram. Pode ser que após esta live seja mais esclarecedor para voltar a negociar. Legal, que bom que estou te ajudando, Israel. Quando você fala em valores, usar o LinkedIn é de graça. Né? O que você deve estar falando de valores é o É de impulsionamento de anúncio. conteúdo. Mas o resultado orgânico é muito grande. Quando que um perfil você fala assim, nossa, eu tô bem, eu tô bombada, eu tenho uma quantidade de conexões bacana, eu tenho uma interação bacana. Você tem alguma estatística? Existe alguma questão para números disso?
de números Você falar assim, meu perfil tá bom, a quantidade de pessoas que eu tenho é bacana, o like, os orgânicos nas minhas publicações são bacanas. A gente acabou de falar que não é só quantidade, mas É. assim, o que é legal? Uma referência para o pessoal. Então, depende do objetivo, né? Você vai falar a um jovem, por exemplo, ele está construindo a rede dele, ele vai demorar a chegar no objetivo. Agora, se você já está um tempo no mercado, faz um trabalho para chegar pelo menos nos 500, né? O LinkedIn, quando chega no 500, ele coloca lá mais 500, né? Mais, né? É, que entende que você chegou no patamar legal. Então, quando eu entro no perfil que eu vejo que tem 100, 200, provavelmente essa pessoa não está tendo resultado porque a rede dela é muito pequena. Agora, não é só, voltando a falar, sendo repetitiva, não é só a rede grande, é a rede qualificada. Né? Então, você pode ter 300, mas 300 qualificados vai te dar resultado. E é legal, né? Você aceitar todo mundo que te pede conexão? A gente chega num momento de maturidade profissional que você acaba ter um pouquinho mais de visibilidade e começa a ser gente que você olha, está no começo de carreira. Como é que é isso, Denise? A pergunta é que eu, há 6 anos, eu escuto em todos os cursos que eu dou. Né? Eu falo que é a pergunta que sempre aparece, que é a dúvida de todo mundo. Primeiro, eu digo o seguinte, não rejeite todo mundo que você não conhece e nem aceite todo mundo. Olhe o perfil. Então, avalie algumas coisas no perfil. Primeiro, se ele é da tua área de atuação, ele é ser um potencial cliente, não precisa nem pensar. Aceita. Aceita e interage com ele. Agradece, pedido de conexão, foi ele que te conectou. Ele está chegando até você. Então, se apresenta, fala o que você faz, sem vender agressivamente. Se ele é uma pessoa que usa bem o LinkedIn, o que é usar bem o LinkedIn? Olha lá as atividades dele, vê se ele gera conteúdo relevante, vê quantas conexões ele tem. Pode aceitar essa pessoa vai enriquecer sua rede. O conteúdo dela vai ser enriquecedor para você, tá? Quando que eu não aceito um perfil? Eu fiz uma live outro dia e eu tenho quase certeza que a pessoa, na hora que ela escutou a live, ela foi lá, botou uma foto, botou um perfil e me pediu conexão, porque eu era a primeira pedido de conexão dela. Eu não aceitei. Porque eu não sabia nada dela. Não tinha título, eu não aceitei. Só tinha ruim. Se não tem foto, é dificílimo eu aceitar. Exatamente, é um dos motivos. Além de ter foto, Marcela, sua foto tem que estar visível. Sim, Fica visível. Na configuração. Também não aceito. Se a pessoa não se posiciona profissionalmente corretamente, hoje em dia a gente tem que tomar cuidado até com a foto do WhatsApp. Porque o WhatsApp ele passou da fronteira do pessoal, Zoom. Né? A foto do Zoom, já percebeu isso? Que às vezes entra umas fotos nada a ver. Sim. Ou então entra uma foto muito antiga e você fala, tá acabadinho. Sim, tem que tomar cuidado com a imagem que você legal. Bem, né? A foto é importante em qualquer rede social, né? Principalmente para quem está buscando recolocação, porque as pessoas vão julgar isso também. Então, foto eu falo que assim, pense em como você ia para uma entrevista de emprego ou para visitar um cliente. Ponto. Né? Você não vai de qualquer forma, né, visitar um cliente, você no mínimo vai ter que tomar alguns cuidados pessoais, né? Sim. Então, assim... Fazer a live de pijama, né, Denise? A live, agora a gente não fala mais de visitar, fazer a live. Quando a gente não entra na live, eu tenho uma amiga minha, a Fernanda, que ela brinca comigo, que eu tenho uma escovinha aqui na mesa. Para dar uma ajeitadinha já. Antes de ligar a câmera. Então, eu acho que isso é muito importante. Agora, além disso, tem uma questão que muita gente não sabe, que é a configuração da foto. Quando você clica na foto, existe assim, visibilidade. Às vezes a tua foto não está visível para quem não é sua conexão. Então, vai lá e vê se ela está pública. Porque às vezes você pede conexão para alguém e a pessoa entra no teu perfil e não vê a foto, porque ela não está configurada para aparecer para todos os usuários. Entendi. E aí a pessoa não já aceita. Então, sim, são detalhes pequenos. Muitas dicas. Ó, eu falei que a Denise ia dar uma degustação hoje. É muita informação, né? E reforçando, se você está interessado, assim, Denise é expert em LinkedIn e promove cursos individuais e em grupo para você pegar o seu perfil. A gente já investiu nisso, já tivemos juntos aí fazendo cursos.
é um treinamento que você vai abrir o seu perfil, ela vai dando as dicas e você vai fazendo tudo isso junto, para aprender, né, Denise? Porque tem Aproveita aí. botõezinhos, filtros, privacidade, permissões, qualidade da foto, né? Muita coisa para colocar. Exatamente. Fica olhando aí o LinkedIn e vai pensando. Só não fica olhando no LinkedIn e para de prestar atenção na live, né? Quando eu tô O meu com o seu grande favorito. alerta aqui hoje é assim, que eu estava falando, que a gente colocou no começo da live, que hoje já vinha vindo uma caminhada aí da gente estar fazendo muito mais coisa no online, com presença online, qualificação, né? Facebook é sucesso, Instagram é sucesso. Então, assim, LinkedIn é uma rede social bacanérrima, 43, quanto que você falou? 430 mil pessoas no Brasil, né? O Dani é bom de número. 43 milhões. 43 milhões. É muita gente, né? Então, assim, se você conseguir se posicionar bacana, com uma foto bacana, um texto bacana, que o LinkedIn não é só ferramenta para você fazer o seu marketing pessoal e, eventualmente, estar pensando numa mudança de emprego. É uma ferramenta onde a população economicamente ativa está lá dentro para fazer negócios. Então, assim, o comprador está lá, o teu concorrente está lá, quem vende os produtos está lá. Se você construir uma rede forte, olhando aqui a questão do imobiliário, e a Denise está dando muitas dicas aqui de como abordar, né? É que nem falar, em vez de conversar com uma pessoa no primeiro encontro, você chegar dando um beijo. Não dá, né, Denise? Não dá para ser invasivo, né? Eu e minhas metáforas. Você tem que ir sentindo o terreno, vai vendo como é que rola a conversa. Eventualmente você fala que você tá solteiro, solteira, aí que as coisas rolam, né? Não dá para chegar chegando. Exatamente. Chegar rasgando não dá. Então no LinkedIn é a mesma coisa, né? Construir relacionamento. Acho que é uma ferramenta para isso, mas com foco no seu lado profissional. É isso. Claro. Aí quando você pensar no teu profissional, você vai pensar na aparência, Claro. nas palavras que vai usar, no que você vai contar do teu histórico profissional lá dentro, né? Às vezes tem detalhes simples que as pessoas não pensam no perfil. Vou dar outra dica aqui importante. Pessoas que constroem o perfil delas em inglês, que é normal, porque o LinkedIn até 2010 ele não tinha plataforma em português. Então, principalmente quem trabalha em multinacional ou trabalhou, deixa o perfil em inglês e parte do princípio que as pessoas entendem inglês, que não é verdade, ninguém, né? Nosso idioma nativo é português, ninguém é obrigado a entender inglês. E você perde chance de ser encontrado na busca quando uma palavra-chave que é usada pelo recrutador ou para quem está te procurando em português. Porque essa palavra simplesmente não existe no seu perfil. E como funciona com a busca lá fora? Isso aí é uma dúvida pessoal minha. Eu tenho umas coisas em inglês e umas em português. Então, não fez meu curso, né? Cabulei esse pedaço. Você tem tem um recurso do LinkedIn que é o espelhamento de perfil. Meu perfil tá assim. Se alguém aí, aliás, aproveitando, me peça uma conexão, Denise Maia no LinkedIn. Vocês vão ver que do lado direito do meu perfil está escrito português e inglês. Tem uma chavinha assim no meu perfil. Eu já vi isso aí. Como é que você falou? Espelhamento, né? Isso. Então, como é que funciona? Do lado direito tem assim, criar perfil em outro idioma. Você pode ter perfil até em 20 idiomas diferentes. Que não é necessário, né? O inglês já cobre muita coisa. Então, principalmente quem prospecta fora do Brasil, isso é super importante. Ter também o perfil em inglês. Mas não pode deixar de ter em português. Então, quando você cria o perfil em outro idioma, ele duplica todos os campos, mas ele não traduz. Então, se você fizer isso, tenha o conteúdo no outro idioma também. Tá? Então, você duplica o perfil, cria lá. Vai ficar os buracos, vai ficar. Você tem que fazer um outro perfil, né? Isso. Não dá para fazer isso pelo aplicativo, tá? É pela web. Então, do lado direito, você cria lá, adicionar perfil de idioma, você vai escolher o idioma, ele vai automaticamente duplicar todos os cargos. Cada vez que você editar um campo, vai aparecer lá português e inglês. Então, aliás, é muito engraçado isso que você acabou de falar, né? As ferramentas, eu tenho aprendido sem querer. Que umas são mais... As que nasceram pelo aplicativo, tem mais função no aplicativo, geralmente. E aí, quando você vai para a versão web, o Instagram é um desses. Agora, os que nasceram nativos na web, o aplicativo é limitado, né? O LinkedIn nasceu na web, né? Eu trabalhei numa empresa de tecnologia no meio da minha carreira imobiliária, aí começo de 2000 e pouquinho, e o pessoal já usava LinkedIn. Então, eu sou uma usuária antiga também.
mas assim, ele mudou de configuração depois que eu te conheci. Meu LinkedIn é antes da Denise e depois da Denise, e ainda tem, como diz o Daniel, de uma maneira muito elegante, ele fala, tem oportunidades de melhoria. Exatamente. Para o pessoal que está me pedindo conexão, vou dar uma dica para vocês. Quando você pedir conexão para alguém, tenta colocar um pequeno texto, não manda lá o enviar convite. Coloca adicionar uma nota. Então, coloca assim, Denise, assistir sua live, que eu vou saber que você estava aqui na live. Né? Então, pense, usando esse exemplo, pense que quando você quer conectar... Né? Quando você vai ligar para alguém, você tem que falar alguma coisa, né? Eu sou fulano. Sabe quando você recebe um WhatsApp falando, Denise, eu vi... Aí eu falo assim, desculpa, quem é você? Você? A pessoa falando desse tamanho, mas não diz nome. Esqueci, né? A Marina está falando aqui, né, uma pergunta que ela... Marina, ex-colega de Clabin Segal, querida do mercado imobiliário e hoje arquiteta, decoradora de interiores, faz muito projeto aí para o mercado e para as pessoas também físicas, né? Ela está falando que a grande dificuldade dela é a produção de conteúdo. É verdade. Eu acho que é uma das maiores dificuldades que a gente tem para isso. Primeiro, assim, sabe aquela coisa assim, se você não... os escritores falam muito isso, né? Porque quando as pessoas perguntam como é que eu tenho que fazer para começar a escrever? Você tem que ler. Né? Quem não lê muito tem dificuldade de escrever. Então, primeiro, se alimente de conteúdo. Comece a seguir pessoas que geram conteúdo importante, né? Siga os influencers, né? O LinkedIn tem influencers e tem top voice. Os influencers são Cortella, Ricardo Amorim, Luísa Trajano, o Guilherme do XP, o Small. Então, assim, procure lá os nomes dos influencers e comece a seguir essas pessoas. Outra coisa importante, ache pessoas que sejam da sua área, né? E veja se as pessoas estão compartilhando com você conteúdo interessante. Você pode seguir qualquer pessoa, mesmo sem ser conexão dela. Não precisa pedir conexão para a Luísa Trajano, ela não vai te aceitar, provavelmente. Se você aceitar, legal, bacana, ela, né, vai ser bacana. Mas as pessoas que têm muitos... O LinkedIn tem um limite de 30 mil conexões. E se você olhar lá e tiver muito seguidor, acima de 30 mil, é bem provável que essa pessoa não te aceite. Não é nem porque ela não te quer como conexão, não tem espaço para te aceitar. Né? Que é a brincadeira que eu estou fazendo com a Luísa Trajano. Mas então, você siga a pessoa. Você pode seguir o Bill Gates, o Barack Obama. Né? Para você se alimentar de conteúdo. Outra coisa, eu tenho um amigo meu, que é o Paulo Silvestre, que eu recomendo que siga, que é um top voice, que ele fala que você tem que tornar o algoritmo teu amigo. O que é isso? Na hora que você entrou na tua timeline e você viu um conteúdo bacana, dá um like. Quanto mais você ficar... conforme mais você interagir com conteúdo relevante, mais você vai receber conteúdo relevante. Se você diz assim, o meu feed de notícias é um lixo porque eu só vejo bobagem. Sua rede deve ter um lixo. Sabe o que me veio agora? Aquela frase, me diga com quem andas e direi quem és. Então me diz o que você curte, que é o que eu vou te mandar. Exatamente, eu pensei exatamente isso. Né? Tua rede diz muito sobre você. Sim. Né? Então, se você está vendo muita coisa ruim, é porque você não está seguindo, né? Qualidade. Tem uma outra pergunta aqui. É dela, perguntando se o conteúdo tem sempre que a ver com o tema que ela trabalha. Então, Marina, não necessariamente. É aquele exemplo que eu dei lá, né? Se você se interessa por um assunto, mesmo que seja um hobby, né? Não fugindo muito do profissional, claro. Mas que você vai ajudar as pessoas, vai compartilhar com as pessoas. Quer ver um exemplo aqui? Vou aproveitar para divulgar uma coisa legal. Eu sigo uma página, sugiro que vocês sigam, chamando O Melhor de Sampa. O Melhor de Sampa, tá no Instagram. E é um site chamado Melhor de Sampa. O Olavo, que é o dono do Melhor de Sampa, ele faz tour a pé por São Paulo. É sensacional. Já fiz vários, pela Moca, pela Liberdade. E é um cara que tem uma reinvenção de carreira incrível. Agora, na pandemia, ele se reinventou e transformou esse tour em virtual. E aí eu fiz um tour outro dia pelo Templos do Oriente, aqueles templos lá de Cotia, né, o Templo Zulai. Sensacional o que o cara fez. Né? Aí eu fiz um post no LinkedIn. Falando, mas eu não falei assim, olha que legal esse tour. Eu falei do Olavo, eu sugeri as pessoas que seguissem o Olavo, falei da reinvenção de carreira dele. Como se fosse um serviço público que você está fazendo de uma coisa bacana. Uma coisa bacana, estou promovendo alguém que está fazendo um trabalho bacana e estou falando de um gosto pessoal meu. Né? Então você lê um livro que te impactou, né? Um livro profissional, um livro, né? Tanto livro bacana aí de motivacional mesmo, né?
Hoje eu fiz uma divulgação nos stories sobre o poder da empatia também eu gosto muito, mas o poder do hábito, né? Que hoje em dia nós mudamos totalmente nossos hábitos, né? Somos, né? Então, fala sobre um livro legal que tem a ver com o momento atual, né? Citam 2 ou 3 frases. É isso, assim. Então, em termos de conteúdo, uma dica também, tá? Vídeo, quando você for compartilhar um vídeo, de preferência vídeo nativo. O que é o vídeo nativo? É o arquivo que você sobe, né? Se você coloca qualquer tipo de link e a pessoa clica no link e sai do LinkedIn, a entrega é menor. Não recompartilhe conteúdo. O que é recompartilhar conteúdo? Você tem lá a tua página da empresa, ou você viu um post legal, você dá lá o compartilhar. Pode fazer isso? Pode. Só que entenda que a sua entrega e o engajamento vai ser menor. Por quê? A rede sempre prioriza conteúdo próprio. Se você está recompartilhando alguma coisa, alguém já fez isso. Então o algoritmo vai entender que vai ter que ter muito comentário, curtida para gerar engajamento. Se você quer gerar mais engajamento, tem que ter mais comentário. Não é que tem que ter mais comentário. Quando tem muito comentário, é mais indexado. O algoritmo entende que esse conteúdo está interessando as pessoas e ele vai voltando. Vai ficando relevante. Então, se você quiser engajar as pessoas da sua empresa, que eu super recomendo, falo que você tem que transformar os seus colaboradores em embaixadores da sua marca, né? Então, acho que todo mundo tem que estar, aquilo que você falou, né, no início. É uma empresa só de engenheiros, um mercado só de engenheiros. Hoje, todos os colaboradores eles estão envolvidos também, né? E você tem que envolvê-los na tua estratégia digital. Então, é melhor que eles curtam e comentem do que eles só recompartilhem. Isso é uma dica minha e eu vejo isso claramente quando eu olho exemplos de pessoas que só atuam recompartilhando conteúdo. Tá? A Juni, uma amiga, mercado imobiliário também, conheci na Cirela, a história da gente. A Juni é uma amigona e ela está fazendo uma pergunta bem bacana aqui. Para quem está com um perfil desatualizado, se é melhor tentar arrumar ou começar do zero? Eu vou responder essa. Faz o curso da Denise. Fala aí, Denise, o que é melhor? O que é melhor? Você pode refazer teu perfil tranquilamente, não precisa criar outra conta. Até porque tem que tomar cuidado com isso, porque se você a chave do LinkedIn é um e-mail. Se você tem um e-mail atrelado a algum perfil, você vai ficar com o perfil duplicado. E aí é péssimo, porque você divide tua audiência, teus esforços. Tem muita gente que tem esse segundo perfil. O meu comentário era esse, que eu já vi, aí eu fico sempre na dúvida, mas você já está na minha rede, eu já te aceitei, né? Gera uma coisa super fácil resolver isso. É super fácil resolver isso. Se você sabe qual foi o e-mail que você criou e você tem acesso a esse e-mail, mesmo que você não lembre da senha, gera uma nova senha, entra lá, vai nas configurações e encerra a conta ou consolida a conta. Isso é muito legal. O que é consolidar? Você junta a rede. As conexões que você tem no outro... ele consegue mesclar? O LinkedIn faz. Você tem encerrar ou consolidar. Consolida a rede. Se você não tem acesso ao perfil, que é muito comum, a pessoa colocou o e-mail da empresa e saiu da empresa. Perdeu o acesso ao e-mail. Já cansei de ver. Não cria outro perfil. Desculpa. Você vai ter que criar outro perfil. Não tem jeito. Você vai ter que, nesse perfil novo, às vezes a pessoa já criou outro perfil, você vai ter que ir lá pedir ao LinkedIn para pagar. Você coloca lá, perfil duplicado. Faz um ticket, né? Na central de ajuda. E aí você coloca o link do perfil e pede para pagar o perfil. Aí eles apagam, eles removem. E eles fazem isso muito rápido, porque isso foi uma coisa tão usual que as pessoas começaram a fazer, que o LinkedIn facilitou consertar isso. Entendi. Usabilidade, né? Tem alguém lá que sacou e ajudou. Vieram duas perguntas bacanas que não estão falando assim de como fazer, mas assim com relação ao, eu vou entender como consumo do LinkedIn. O Renato está perguntando onde ele consegue usar o LinkedIn para consumir o LinkedIn, onde ele acha os assuntos mais pertinentes e comentados. E a Giovana está perguntando se ela já é a melhor plataforma de contratação e relacionamento. Eu diria que 100%, né, de contratação e relacionamento. Hoje um recrutador não tem, tem outros recursos, cara, tem inteligência artificial, mas nunca ignorando o LinkedIn. Eu não conheço ninguém que seja um recrutador que contrate em massa que ignore o LinkedIn. Muito difícil. A não ser que seja níveis muito baixos, né? Mas estágio, né? A Giovana é a Giovana Carvalhal? Essa. Giovana, a gente já começou. Os programas de estágio das empresas estão todos no LinkedIn. Pode procurar lá que estão todos no LinkedIn, né? Trainee, professor,
Jovem Aprendiz, está tudo no LinkedIn. Mas voltando a falar do conteúdo. Quando você entra no perfil, do lado direito, Renato, né? Assuntos mais discutidos. Estou olhando aqui meu LinkedIn. Assuntos mais discutidos. Ó, hoje, última notícia sobre o coronavírus, abertura dos novos negócios, cai 72%. Real é a moeda que mais perdeu valor. Tem muita notícia ruim, né? Desculpa. Mas é o momento, né? Mas assim, o LinkedIn tem uma linha editorial. Então, eles fazem isso através do algoritmo. Então, pode ser um conteúdo seu. Se ele gerou muito engajamento, o LinkedIn sugere esse conteúdo. Tem isso é muito bacana. Boletim diário que eles mandam logo cedinho. Boletim diário, é sensacional. Esse eu consumo. Isso, eles fazem. O boletim todo mundo recebe, está lá na notificação, todo dia ele se recebe, é um apanhado das notícias do mercado. E se não estiver recebendo, tem que ir lá nas configurações, na comunicação e marcar lá para receber. E outra coisa bacana sobre conteúdo, Renato, é que na pesquisa lá em cima, você pode pesquisar um conteúdo específico. Se você colocar uma palavra-chave e clicar em conteúdo, aparece logo embaixo pesquisas de pessoas, conteúdo, grupos. Você pode pesquisar um conteúdo, então você pode saber quem está falando sobre um determinado assunto que seja de seu interesse. Na barra de pesquisa, você pode pesquisar pessoas, empresas e conteúdo, né? Pesquisa. Nós estamos partindo para os nossos 5 minutinhos finais. E aí eu queria puxar a sardinha para o mercado imobiliário agora e pedir o que você tem. Você deu até exemplo de um perfil que você fez um curso com você de uma pessoa, né? Se você quiser comentar aqui para eles darem uma olhadinha e ver o que é um perfil ideal. Umas dicas que você pode dar aí para os profissionais do mercado imobiliário. Eu não consegui falar com ele para perguntar se eu podia citar o perfil dele, então eu prefiro não citar. Mas assim, faz uma busca, se você é corretor de imóveis, faz uma busca coloca lá no pesquisar, não escreve nada, clica em pesquisa, clica em todos os filtros, cargo, coloca consultor imobiliário, corretor de imóveis, e começa a achar perfis para você ver como é que é um perfil bem preenchido. Os perfis que aparecem primeiro nas pesquisas são os melhores, né? Porque o algoritmo ele privilegia os mais completos. Então, uma coisa que eu dou é isso, né? Então, assim, faça pesquisas e se compare perfis para você ver o que é uma boa atuação no seu mercado, né? Busca por conteúdo, né? Assim, eu tenho um exemplo que eu dou sempre, que eu tenho dado sempre nos cursos, nas lives, que foi uma pessoa que me procurou no mercado de seguros, que era um senhor, e ele não tinha perfil, não estava em nenhuma rede social, e eu construí o perfil junto com ele. Ele tinha um conteúdo incrível, que as pessoas não conheciam, mas ele tinha muita força no mercado de seguros. As pessoas conheciam ele. E tem 2 meses isso, ele está com uma rede de mais de 1.000 pessoas, ele gera artigos, acho que 2 por mês. Isso é recompensa, né? Ele deve ter uns 70 anos, ele criou autoridade na rede com essa idade, olha que bacana. Sempre é tempo. Legal. Né? Eu acho que eu odeio aquela afobação do Instagram derrubar a gente. Acho chato. Pois é chato ser derrubada. Voou nossa live deliciosa. Aprendi mais um pouquinho, né? Vou me alimentando cada vez mais. Posso só fazer um jabá? Posso só fazer um jabá? Total! Eu vou lançar um curso online. É o 2º curso que a gente vai fazer ao vivo e online. Então, as aulas vão ser ao vivo. E vai ter uma parte online, é um mês inteiro, 30 horas, para quem quer uma formação de especialista, e tem módulos de vendas, marketing, você pode comprar o módulo ou o curso inteiro, tá? E manda no direct que eu mando o link no Simpla, tá? E vai ter um curso terça-feira para recolocação profissional, que o link está na minha bio, tá? Que é Foco em Carreira, eu e uma profissional de RH. Esse curso vai ser baratinho para ajudar as pessoas, R$ 79,00. Tá? 3 horas de aula, segunda-feira. Né? A Giovana vai fazer esse aí. Ah, que legal. Já falei com ela. Quero te agradecer demais. Denise Maia, entra lá no LinkedIn dela, que tem muita coisa interessante. É uma ferramenta que eu acho que hoje ninguém que está no mercado profissional ou está entrando no mercado profissional pode ficar de fora. Dê, obrigada pelo seu tempo, pelas suas dicas, por tudo que você trouxe para a gente. Eu que agradeço, uma boa quarentena para todos nós. E estamos aqui tentando, no Grupo YMK, trazer coisas bacanas para todo mundo, reencontrar gente querida e fazer a roda girar, né? Que é isso que a gente precisa nesse momento. Muito obrigada, Marcela. Foi um papo delicioso. Gente, uma ótima sexta-feira. Bom fim de semana. Sextou. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.